Então, nós vamos para mais uma live hoje e o tema de hoje é ressurreição dos mortos. E por que nós temos que falar sobre ressurreição dos mortos? Com base das nossas lives, nós temos Hebreus capítulo 6, do verso 1 ao 3. E lá em Hebreus, no capítulo 6, do verso 1 ao 3, diz o seguinte: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, ensinos de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, o tema ressurreição dos mortos, ele está enquadrado, ele está dentro do assunto que a palavra do Senhor chama como doutrina elementar ou doutrina básica da palavra de Deus. Então, exatamente por estar dentro daquilo que a Bíblia chama de doutrina elementar, nós devemos estudar sobre. E o tema ressurreição dos mortos não era um tema pouco discutido ou pouco falado por Jesus ou pelos apóstolos, mas sempre a palavra de Deus falou sobre esse tema. Ressurreição dos mortos não era um assunto assim que era pouco falado, mas era um assunto falado. E essa palavra e esse tema, ressurreição dos mortos, não é a ressurreição de que, por exemplo, Lázaro experimentou. Lázaro ressuscitou. Aquilo ali foi um milagre. O tema ressurreição dos mortos, ele fala de um outro aspecto da ressurreição. Ele fala de ressuscitar para a vida eterna, ou ressuscitar para a morte eterna. Então, são dois tipos de ressurreição que todo algum ser humano, vai experimentar. Ou vai ressuscitar para a vida eterna, ou vai ressuscitar para a morte eterna. Então, o tema ressurreição dos mortos não é a ressurreição dos mortos como um milagre, mas como uma doutrina, como aquilo que Jesus experimentou, que ressuscitou para a glória eterna, assim como a igreja vai experimentar, como todos aqueles que morreram em Cristo Jesus vão experimentar. Então, para a gente começar, vamos abrir nossa Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 3 ao 4. 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 3 ao 4. Vamos ver o que Pedro falou a respeito desse tema. 1 Pedro, no capítulo 1, e no verso 3 até o 4. Porque quando se fala de ressurreição, nós também falamos sobre a esperança, a nossa esperança em Cristo, a nossa esperança, na ressurreição. Porque um dia o Senhor Jesus irá nos buscar. Todos nós um dia iremos experimentar da ressurreição. Mas que ressurreição é a nossa esperança? Então, 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 3 ao 4, diz o seguinte: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então, Pedro aqui está falando dessa esperança que nós devemos ter da ressurreição, porque se Cristo ressuscitou, nós também iremos experimentar dessa ressurreição para a glória. Nós iremos experimentar dessa ressurreição para a vida eterna. Vamos ler mais um texto que fala sobre essa esperança. 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 1. Todo mundo já chegou? 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 1, diz o seguinte: irmãos, venho-vos lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, ao qual recebeste, no qual ainda perseverais. Porque também deles sois salvos, se revestíveis da palavra, tal como vou-lo preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez,
dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois disso, foi visto por Tiago, mais tarde também por todos os apóstolos. E ao final, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, por perseguir a igreja de Cristo Jesus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não sou eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, sejam eles, assim pregamos e assim credes. Então, Paulo aqui a carta aos Coríntios, ele está fazendo uma defesa da ressurreição de Cristo. Porque algumas pessoas naquela época começaram a duvidar ou então tentar tirar o crédito da ressurreição, né? Descredibilizar, né, a ressurreição de Cristo Jesus. Então, Paulo, ele começa a fazer uma defesa dessa ressurreição. Então, ele diz, se nós não cremos na ressurreição, vã é a nossa fé. Então, aquele que não acredita em ressurreição, é como se ele também não acreditasse em Cristo Jesus, porque Cristo, de fato, morreu e ressuscitou. Então, as profecias do Antigo Testamento falavam sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Os apóstolos também falavam sobre a ressurreição. Paulo foi testemunha ocular, né, de Cristo que ressuscitou, afinal, ele se encontra com Jesus Cristo. Jesus Cristo fala diretamente com ele. Então, nós devemos também crer na ressurreição. No mesmo texto de 1 Coríntios, vamos continuar lendo, a partir do verso 12, nós vamos ler até o 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação e é vã a vossa fé. E todos somos tidos como falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. E é nesse contexto que esse texto aqui é falado. Se a nossa esperança se limita somente a esta vida, né, somos os mais infelizes dessa terra. Se a nossa esperança está somente nessa vida aqui, o texto está dizendo que somos os mais infelizes dessa terra. Porque a palavra do Senhor afirma que a ressurreição, ela é real, ela é uma doutrina, ela foi experimentada pelo próprio Cristo Jesus. E se não cremos na ressurreição, vã é a nossa fé, vã é a nossa pregação. De fato, a nossa pregação, ela não vai ter poder se não cremos na ressurreição. Por isso, a ressurreição dos mortos, ela é um assunto extremamente relevante na palavra de Deus. Então, nós vamos ver um texto agora que os apóstolos falavam sobre isso. Atos, no capítulo 4. Atos, no capítulo 4, no verso 33. Atos, capítulo 4, no verso 33. Diz o seguinte: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, os apóstolos, eles testemunhavam sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Os apóstolos testemunhavam, eles falavam acerca disso, não era um assunto que era incomum, era um assunto que eles dominavam, era um assunto que era muito falado, não era um assunto que causava estranheza. E vocês podem observar que hoje falar sobre isso, algumas pessoas tratam desse assunto até com um pouco de estranheza, têm medo até mesmo de falar sobre isso. Vamos agora para Atos, no capítulo 17.
Atos capítulo 17, vamos ler a partir do verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 3, depois o verso 18. Diz o seguinte: tendo passado por Apolônia, chegaram até Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: Ele é o Cristo, Jesus, quem vos anuncio. Agora lá no verso 18. E alguns filósofos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece ser pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, os filósofos daquela época desconsideravam o tema ressurreição, eles não acreditavam nisso. E Paulo carregava isso na sua pregação, porque, de fato, se nós não cremos que Jesus Cristo ressuscitou, não há como a gente ter salvação nisso. Afinal, o Cristo que nós cremos hoje é um Cristo que ressuscitou, está ressurreto, está à direita do Pai, está com Deus e nós estamos nele acima de todo principado e de toda potestade. Vamos ler mais um texto, Mateus, no capítulo 22. No verso 23. Mateus 22, no verso 23. Diz o seguinte: naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre eles 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher e o seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, e com o terceiro até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual os 7 será a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, porém são como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam com a sua doutrina. Então, quem aqui está questionando a Jesus? Os saduceus, eles não criam na ressurreição. Então, eles chegam diante de Jesus e começam a fazer um questionamento. Eles começam a falar, tinha um homem, tinha uma mulher, e ele morreu. Então, tinha naquela época, iam um passando, a esposa ia sendo tomada pelos irmãos. Então, foi 1 até o 7º. Mas eles perguntam, na ressurreição, quem vai ficar, de quem ela vai ser esposa? E aí Jesus explica, na ressurreição, não se dão em casamento, na ressurreição não se casam, mas são como anjos no céu. Então, os saduceus aqui estão tentando colocar Jesus à prova. E Jesus, ele faz uma menção de Êxodo, aonde ali é declarado que Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Então, o que o texto está querendo dizer? Mesmo que esse corpo aqui desfaleça, há uma vida após a ressurreição, uma vida com Cristo Jesus, uma vida no céu. Amém, gente? Até aqui? Tranquilo? Vamos ver o que o Antigo Testamento falava acerca da ressurreição. Isaías, no capítulo 26. Isaías, no capítulo 26, a partir do verso 18. Isaías 26. Vamos ler o 18 e o 19.
diz o seguinte: concebemos nós e nós contorcemos em dor de parto, mas o que demos à luz foi vento, não trouxemos à terra o livramento algum, e não nasceram moradores no mundo. E os vossos mortos, e também o seu cadáver, viverão e ressuscitarão. Despertai, exultai, os que habitai no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Então, o Antigo Testamento falava acerca da ressurreição dos mortos. Vamos ler mais um texto, está escrito em Daniel, no capítulo 12, verso 1 e verso 2. Daniel, capítulo 12, no verso 1 e verso 2. Diz o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, no qual nunca houve, desde o que houve na nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. O próprio texto de Daniel aqui está explicando os dois tipos de ressurreição. Ressurreição para a vida eterna e ressurreição para a morte eterna. Daniel é um livro que fala bem especificamente, tem muitas profecias acerca do tema escatologia. Então, Daniel aqui, ele está explicando e falando sobre ressurreição. Então, ressurreição não é um assunto pouco falado na Bíblia, mas ele é extremamente debatido e falado desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Agora, vamos para um texto bem interessante que está lá em Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19. Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Esse texto aqui, ele é um texto que fala sobre o rico e o mendigo. E nesse texto aqui, nós vamos ver qual é o estado dos mortos. Onde se pergunta o que acontece quando alguém morre. O texto vai ser claro acerca desse tema. Então, vamos ler. Lucas 16, a partir do verso 19. Diz o seguinte: ora, havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras. E aconteceu que morreu o mendigo, e levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os que de lá para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não viverem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm a Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrependem-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houver a Moisés e os profetas, tampouco deixarão-se persuadir, ainda que ressuscite alguém de dentre os mortos. Esse texto aqui ele é maravilhoso, porque vamos prestar atenção nele. Em primeiro lugar, esse texto, algumas pessoas tratam como se fosse uma parábola. E sendo que, para ser uma parábola não se dá nome, né, às pessoas. A parábola tem uma característica de ser sempre assim: um certo alguém, havia uma pessoa em um lugar, e não se dá nomes aos personagens, né, que estão ali. Então, esse texto ele não se trata de uma parábola,
mas aqui se trata de um ensinamento. Existe um ensinamento aqui que é real, né, e que se trata de uma realidade espiritual. Então, qual é o contexto que a gente está vendo aqui nessa história? Existiam dois homens, Lázaro e Rico. Lázaro vivia em piedade, vivia de uma maneira piedosa. O rico, porém, não vivia dessa forma. Ambos morrem. E agora, já nesse estado, agora depois da morte, o rico, ele está num lugar, o texto vai dizer, em chamas. Então, ele está num lugar atormentado. Nesse mesmo ambiente, Lázaro está, Abraão também está, e ele consegue ver Lázaro e Abraão, e ele pede a Lázaro, ele pede a Abraão que Lázaro tente refrescar ele de uma certa forma. Ele pede, seria possível me refrescar, porque eu estou aqui em chamas e em tormento. E Abraão explica para ele, olha, não é possível que isso aconteça, porque existe um abismo que nos separa aonde você está e aonde nós estamos. Então, o rico e Abraão e o mendigo, e Lázaro, eles estão no mesmo lugar, no mesmo ambiente, porém separados por um abismo. E essa separação faz uma divisão interessante, porque o rico está em tormentos e Abraão e ali o mendigo, né, Lázaro, não estão em tormentos. Um está atormentado pelas chamas, o outro não está atormentado pelas as chamas. Então percebe que o rico, ele deseja acabar com o tormento dele. E Abraão responde dizendo que isso não é possível. Não é possível se reverter situação depois que morre. Então, irmão, no nome de Jesus, depois que a gente morre, não é possível se reverter o estado espiritual. Porque aquilo que nós vamos viver espiritualmente se define ainda vivo. Não se define depois que morre. Porque depois que morre, a situação que cada um vai estar, ela é irreversível. Então, se alguém hoje morre em Cristo Jesus, isso não tem como se mudar. Então, mesmo que alguém também morra fora de Cristo, isso também não tem como se mudar depois da morte. E é isso que o texto também está deixando claro, esse ensinamento. Então, aqui, Abraão e o mendigo, eles estão num lugar conhecido como Seio de Abraão. Seio de Abraão é um lugar que é conhecido como aqueles que estão aguardando a esperança, né, em Cristo Jesus. Eles aguardam ali um Salvador. Então, preste atenção. O rico está em tormentos, Lázaro está consolado. Um sofre e o outro não está sofrendo. Aonde eles estão? No seio de Abraão. Em que lugar é esse seio de Abraão? Seio de Abraão também é conhecido como Hades. Hades, numa tradução, né, lógico, no nome em grego, mas no nome em português é inferno. E por mais que você se assuste, ambos ali estão no inferno, porém, um está em tormento e o outro está consolado. Um está no seio de Abraão e o outro está já em chamas, já está em tormento. Então, preste atenção. Hades é um lugar onde tem duas estruturas ali, uma de consolo e outra de tormento. Quando Jesus Cristo ressuscita, né, ele busca essas pessoas que estão consoladas. Abraão, Davi, para onde Davi foi? Todos eles foram, todos aqueles que morreram no Antigo Testamento, crendo em Deus, todos eles foram para esse lugar chamado Seio de Abraão. Quando Jesus Cristo ressuscita, ele tirou o cativo do cativeiro e levou para junto aos céus. Então, a pergunta que não quer calar hoje, quando alguém morre, para onde vai? Todos aqueles que morrem em Cristo Jesus vão para que lugar? Todos eles vão para o seio de Abraão. Porém, o seio de Abraão hoje não é mais no Hades. Hoje o seio de Abraão é no
céu. E por que antes não era no céu? Porque não existia ainda Jesus Cristo ainda não havia ressuscitado como o Salvador. Então Jesus Cristo vai até o Hades, tira o cativo do cativeiro e leva para junto aos céus. Então, nós percebemos nesse texto que ambos estão em um lugar no Hades, porém um consolado, o outro atormentado. Não é possível se gerar arrependimento no Hades, então arrependimento se gera agora e não depois que morre. É nessa vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Algumas pessoas pensam, tem aquele texto do ladrão da cruz, não sei se você vai se lembrar, o ladrão da cruz, ele está ali, e o Senhor fala, aquele que se arrependeu, o Senhor diz uma frase para ele. Depois dele se arrepender, dele reconhecer que Jesus Cristo é inocente, Jesus diz para ele assim, ó, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa palavra paraíso era como os judeus daquela época chamavam o Hades. Então, algumas pessoas pensam ali que aquele ladrão, ele morre ali e vai direto para o céu. Sendo que ele não poderia ir direto para o céu, visto que Jesus ainda não tinha ressuscitado. Jesus foi o primeiro, ele é as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro que ressuscitou e que pisou no céu. Então não tinha como aquele ladrão ir direto para o céu. Para onde ele foi? Para o seio de Abraão. E aonde Jesus estaria? No seio de Abraão. Foi ali que ele ressuscitou. Jesus não resolveu o nosso problema no céu, mas ele foi até o inferno, ressuscitou lá, porque lá era o nosso destino. Então ele foi até onde nós iríamos, pagou o nosso preço, para que hoje nós não precisamos mais ir até esse lugar. Quem está em Cristo Jesus, se morre hoje em Cristo, está com Cristo hoje. E ainda, nós percebemos que nessa conversa, o rico, ele se lembra da vida que ele teve na terra. Então, algumas pessoas acham que quando chegar no céu vai ter uma amnésia, vai esquecer as coisas. Vai esquecer de tudo. Só vou lembrar de coisas boas. Não, irmão. Você vai lembrar da sua vida toda. Amém? Só que as coisas antigas já se passaram, este tudo se fez novo. Mas ninguém vai esquecer de nada. Então, exatamente isso que eu quero explicar para você, o estado dos mortos. Amém? Se tiver alguma dúvida, é só fazer aqui e a gente vai respondendo, tá bom? Vamos lá. Vamos ler agora Jó no capítulo 19. Jó no capítulo 19. Jó no capítulo 19. Verso 25. Olha o que Jó falou. Ele diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Olha o que Jó está dizendo. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó está dizendo de uma esperança de redenção. E ele sabe que é uma esperança viva e que ele vai se levantar sobre a terra. Depois de revestir esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Jó aqui já está falando sobre a segunda vinda de Cristo Jesus. Porque ele sabe, Jó aqui, ele profeticamente já está falando de um tempo onde ele também vai ressuscitar. O corpo dele também vai ser revestido de glória e ele também ressuscitará. Olha que algo poderoso. Jesus ele já veio, porém Jó não ressuscitou. Por quê? Jó aqui ele está falando sobre a segunda vinda e não da primeira vinda de Jesus Cristo. Amém, gente? Vamos para mais um texto, 1 Tessalonicenses.
1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, o texto já começa dizendo que a gente não deve ser ignorante acerca desse tema. O que é ter ignorância aqui? É falta de sabedoria, é falta de conhecimento acerca do tema ressurreição dos mortos. E aí ele diz assim: porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, da mesma forma vai acontecer conosco. Se Cristo morreu e ressuscitou, nós também experimentaremos da ressurreição, porque Jesus estará em sua companhia todos os que dormem. Todos os que dormiram, e essa palavra dormir vem de morte, mas todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, Jesus Cristo também trará consigo todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 20. Vamos lá. Nós vamos ler até o 23. Diz o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão todos morrem, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que estão em Cristo na sua vinda. Então, o texto está dando aqui a ordem das ressurreições. Então, quem foi o primeiro a ressuscitar? O primeiro a ressuscitar foi Cristo. Cristo Jesus experimentou da ressurreição. Em que momento? Aos 33 anos depois do seu nascimento, Jesus Cristo, ele morre e ressuscita. Então, Jesus Cristo, ele é a primazia ou as primícias daqueles que dormem. Cristo foi o primeiro a ressuscitar para a vida. Lázaro, aquele que você viu, e tantos outros da Bíblia, eles não ressuscitaram dentro desse aspecto. Lázaro ressuscitou e logo em seguida morreu. O que esse texto está falando como premissa é aqueles que ressuscitam para viver eternamente. Já está experimentando de um corpo glorificado para a eternidade. Então, a palavra do Senhor, ela vai mostrar toda uma sequência de ressurreições. Primeiro a ressuscitar é Cristo. Ele é as primícias. Nós lemos aqui, o versículo. Quem vai ser, nesse segundo momento, os que irão ressuscitar? Primeiro Cristo. Vamos ler 1 Tessalonicenses. Quem será o segundo grupo a ressuscitar? Capítulo 4, verso 15. Olha o que diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra à ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o segundo grupo a ressuscitar são os que morreram em Cristo, e depois os crentes vivos, que nós conhecemos como a igreja no seu arrebatamento. Então, primeiro a ressuscitar é Cristo, depois os que morreram em Cristo, todos aqueles que morreram crendo em Deus, crendo em Jesus Cristo, e a igreja. Esse é o segundo grupo da ressurreição. Depois existe um outro grupo
que são as duas testemunhas. Isso vai acontecer no final da primeira metade da tribulação. No final dos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Tribulação também é um outro tema que a gente também tem que abordar por aqui em algum momento. Mas vamos lá. Apocalipse, no capítulo 11, no verso 3. Apocalipse, capítulo 11, no verso 3. Diz o seguinte: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. 1.260 dias são 3 anos e meio. São estas as duas oliveiras e os 2 candeeiros que chaçam de pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando estiverem então concluído o testemunho, devem dar. A besta que surge do abismo pelejará contra eles e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplam os cadáveres das testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizaram festas e enviaram presentes uns aos outros. Portanto, esses 2 profetas atormentaram os que moram lá sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e se ergueram sobre os seus pés. E os que viram, sobreveio um grande medo. E as 2 testemunhas ouviram uma grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então, o texto aqui está dizendo sobre a ressurreição das 2 testemunhas. Então, Cristo é as primícias, é a primeira parte da ressurreição. A segunda parte da ressurreição é a igreja e todos aqueles que morreram crendo em Cristo Jesus. E a terceira parte da ressurreição são as 2 testemunhas. E depois, por fim, vamos lá em Apocalipse, no capítulo 20, no verso 4. Diz o seguinte: vi também os tronos, e nele se assentaram aqueles dos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, toda a parte da primeira ressurreição se finaliza ali no final da tribulação, onde ao final da tribulação vai ressuscitar todos os mártires, né, da tribulação, os santos da antiga aliança. Todo esse grupo termina de ressuscitar no final da tribulação. E a palavra do Senhor também vai falar da ressurreição para a morte. Também as pessoas, todos aqueles que morreram sem crer em Jesus, no final de tudo, eles também ressuscitarão, mas ressuscitarão para a morte. Vamos ler um texto aqui em João, no capítulo 5. João, no capítulo 5, no verso 28. Diz o seguinte: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito bem ressuscitarão para a vida, e os que tiverem praticado o mal ressuscitarão para o juízo. Então, percebe aqui que a gente tem ainda uma palavra aqui colocada: juízo. A gente vai estudar no próximo vídeo a questão do juízo eterno.
Porque todos aqueles que ressuscitam, em seguida são julgados. Todos nós seremos julgados. Julgados para serem galardoados, outros julgados receberão juízo para a morte eterna, ok? Então a gente já está vendo aqui, ressurreição do juízo é porque todos esses que morreram sem crer em Deus, sem crer em Jesus Cristo, eles não nasceram de novo em um determinado momento. E nós vamos ler agora, lá em Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, no verso 12. Apocalipse, capítulo 20, no verso 12. Em Apocalipse, capítulo 20, no verso 12. Olha o que diz, do 12 ao 15. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, todos postos de pé diante do trono. Então se abriram os livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se achavam escritos nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado no escrito da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, todas as pessoas que morreram sem crer, em Deus, sem crer em Jesus Cristo, no final do milênio, que milênio também é um outro assunto, no final do milênio, eles irão ressuscitar, mas não irão ressuscitar para receberem um corpo revestido de glória. Eles serão ressuscitados para serem lançados no lago de fogo e na morte eterna. Então, nós vimos aqui que, em primeiro lugar, a ressurreição, ela é uma doutrina, ela é um assunto básico que todos nós devemos saber. E quando se fala de doutrina, não é uma ressurreição como a gente sabe de milagres, mas é a ressurreição na qual todos nós iremos experimentar. E que ressurreição é essa? Ou ressurreição para a vida, ou ressurreição para a morte. Existem dois momentos de ressurreição. A primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Na primeira ressurreição, nós vamos ver em 3 momentos Jesus Cristo sendo a primeira parte dessa ressurreição e sendo depois a igreja e aqueles que morreram em Cristo serão arrebatados. Depois nós veremos no final da tribulação os mártires da antiga aliança e os mártires do tempo da tribulação que não adoraram a besta também ressuscitarão. E nós veremos depois, por último, a segunda ressurreição no final do milênio. Então, a ressurreição se divide em ressurreição para a vida ou ressurreição para a morte. E na próxima semana, nós iremos falar sobre a última referência que eu li foi Apocalipse, no capítulo 20, do 12 ao 15. E na próxima semana, nós iremos entrar no assunto de juízo eterno. E se prepara, porque como a igreja, como aqueles que morreram em Cristo Jesus serão julgados. Será que a Bíblia vai contar toda a minha vida quando chegar no céu? Será que quando a gente chegar no momento de ser julgado, será que a nossa vida toda vai passar num telão? E aí a gente vai ver tudo? Será que depois quando a gente morre, será que eu ainda posso não obter salvação dependendo das minhas obras? Então, quando a palavra fala do tribunal de Cristo, o que quer dizer? Então, tudo isso nós vamos ver. Tribunal de Cristo, tribunal do trono branco, o que cada um quer dizer, como Jesus Cristo foi julgado, como a igreja vai ser julgada, quais são as recompensas, o que é galardão, o que acontece quando alguém não cumpre o seu chamado na terra, o que acontece quando alguém cumpre o seu chamado na terra, o que a Bíblia quer dizer com relação a tudo isso. Então, esse é o nosso tema da próxima semana, né? E eu espero que você tenha sido abençoado com esse tema de hoje, ressurreição dos mortos. Aqui é apenas uma pincelada, uma básica daquilo que, uma forma panorâmica de se ver o tema ressurreição dos mortos. Eu espero que você tenha sido abençoado e na próxima semana a gente vai se encontrar de novo, tá bom?